Olá, pessoal do 7º ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a história e a origem das lutas. Vamos entender da onde que veio essa proposta de luta. Será que a origem é igual para todos os estilos? Então, nosso objetivo, conceituar lutas e artes marciais, conhecer um pouquinho da história das lutas e reconhecer a diferença entre lutar e brigar. E é por aí que eu quero começar com você. Você sabe dizer a diferença entre luta e briga? Lutas, artes marciais e esporte de combate são a mesma coisa? Será que é tudo é a mesma coisa? Briga, arte marcial, luta, será que a gente pode colocar tudo dentro do mesmo saco? Eu quero que você pense um pouquinho e tente responder essas duas perguntinhas aqui, tá? Depois a gente volta, continua a nossa conversa e você vai realizando aí o seu entendimento, tá bom? A gente vai dar uma paradinha para você responder essas duas perguntas, a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Como eu falei antes da nossa parada, deixe aí as suas anotações de lado e agora a gente vai tratar exatamente desses assuntos aqui e você pode ir aí fazendo, completando as suas anotações, ok? Então vamos lá? Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser considerado como um esporte, a luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Então, olha só, hoje a gente conhece a luta como um esporte, mas na sua origem ela não surgiu com essa característica. Na verdade, a luta surgiu mais como uma forma de garantir a sobrevivência das pessoas, a sobrevivência daquele povo. Então era essencial saber lutar para garantir a sua sobrevivência. Com a evolução da história, essa luta de sobrevivência, ela acabou caindo em desuso e acabou se transformando aí sim num esporte de luta ou de combate, tá? Vamos entender agora o que é essa diferença aí de luta e briga? Não é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Olha só, luta, independente da origem da luta, ela não é sinônimo de injustiça, de violência, de delinquência e de covardia, tá? Luta, na luta, não tem espaço para isso aqui, para injustiça, para violência, para covardia. As lutas são vivências limpas, com regras estabelecidas, realizadas em locais apropriados, onde a disputa baseia-se no respeito entre as pessoas. Então, luta é uma competição esportiva limpa, que segue um determinado código de regras, tá? Aonde há competição e aonde há respeito entre os participantes, tá? Isso é luta. Agora vamos entender o que é briga. Olha só, brigas são combates corpo a corpo realizados ilegalmente, podendo envolver armas, vários adversários e não tem regras. A violência está sempre presente e muitas vezes resulta em ferimentos graves ou mesmo em morte. Então, briga não é sinônimo de luta, tá certo? A briga, ela é violência, certo? A briga é desrespeito, a briga é destruição. A luta é regra, é respeito, é construção, é evolução, tá bom? Então vamos saber diferenciar essas duas coisas, luta e briga, ok? Vamos evitar a briga e vamos nos dedicar à luta, ao esporte de combate à luta, beleza? As lutas, então, estão intimamente ligadas à história da humanidade. O ser humano precisou usar a força para sobreviver, como na caça e na defesa contra outros animais ou outros seres humanos. Lutar era a única maneira de permanecer vivo. Então, durante um período da história, a luta esteve intimamente ligada à sobrevivência, ou para garantir a caça, ou para garantir a segurança da pessoa e das pessoas que estavam ao redor dela, do seu povo, da sua comunidade. Por isso era essencial saber lutar, tá bom? Sendo praticada por tanto tempo e em tantos lugares, os mais diversos tipos de luta espalhados pelo mundo, é difícil determinar sua origem. Como tem essa característica de ser uma atividade de sobrevivência, cada povo acabou desenvolvendo a sua própria luta. Então é difícil a gente bater o martelo assim, não, a origem da luta está lá. A gente sabe dessa ligação com a sobrevivência, tá? Mas a partir dali, várias lutas surgiram, vários estilos e formatos de luta surgiram. Há registro de lutas praticamente em todas as eras da humanidade.
Passando pelos babilônios, pelos egípcios, pelos japoneses, pelos chineses, pelos gregos, pelos romanos, desde milhares de anos antes de Cristo até hoje, tá? Então a história das lutas, ela é imensa, porque exatamente ela está ligada lá ao homem primitivo, né? Os homens da caverna aprenderam a lutar. Cada luta possui uma íntima relação com a sua cultura local, aonde ela surgiu. Dessa forma, a luta também é uma forte expressão cultural daquele povo. Por exemplo, aqui, o Brasil com a sua capoeira e o Japão com o judô. São duas lutas, né, de origens diferentes e que estão intimamente ligadas à cultura dos locais da sua origem. A cultura brasileira com a capoeira, a cultura japonesa com o judô e a filosofia do judô. Artes marciais e lutas. Será que existe uma diferença entre esses dois termos também? Vamos entender melhor? Artes marciais, combates relacionados à guerra. Lutas, formas rudimentares de sobrevivência. A origem do termo artes marciais é greco-romana, em homenagem a Marte, deus da guerra. Então a gente normalmente utiliza o termo artes marciais ou arte marcial quando a gente está falando de uma luta que em algum período da sua história ela esteve ligada à utilização na guerra ou ela foi usada em guerras, tá? Então normalmente as artes marciais são lutas que em um período foram usadas em guerras, tá? Agora a gente usa só o termo de luta para aquela atividade de combate que não teve uso em guerras, certo? Por exemplo, o judô é uma luta. O judô não é uma arte marcial, diferente do karatê. O karatê é uma arte marcial. O karatê já foi utilizado nas guerras no Japão. O judô nunca foi utilizado em guerra. Ele surgiu, ele foi inventado como uma pedagogia para as escolas, para uso nas escolas. Então, o judô é uma luta. O karatê é uma arte marcial. Certo? Entenderam a diferença? Muito bem. Os gregos ocidentais tinham uma visão que contemplava a ideia de corpo e mente como algo dissociado, tá? Você treinava o corpo para melhorar a mente, eram coisas diferentes. Já lutas orientais entendem que filosofia, comportamentos, valores e emoções devem caminhar juntos. Esse pensamento é expresso através da ideia de que tudo é uma unidade, né? No Ocidente a gente tem essa separação de corpo e mente. Já no Oriente, corpo e mente andam juntas. Então, eu luto, eu pratico luta para também desenvolver a minha mente, o meu caráter, tá? No Oriente, a gente tem, assim, uma forte influência da luta no desenvolvimento do caráter do lutador, do ser humano. As lutas estão presentes desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, então eles são um dos esportes mais antigos praticados nas Olimpíadas, né? A arte marcial da Grécia Antiga e esporte gladiatório, o pancrácio, era uma fusão de técnicas de lutas que incluíam algumas lutas que a gente conhece hoje, como a greco, o boxe, né? Ainda no pancrácio era permitido o estrangulamento, os chutes, os golpes, técnicas de travamento das articulações. Então a gente pode dizer que o pancrácio é o MMA da antiguidade, tá? Na verdade, o pancrácio ele está ligado aí ao desenvolvimento de algumas lutas, tá? Como, por exemplo, a luta olímpica, lá onde a gente tem o wrestling e a greco-romana, também ao boxe, né? Então, essas duas modalidades têm a origem no pancrácio, mas com o advento do MMA, o MMA é muito parecido com o que acontecia lá no pancrácio grego, tá bom? Nos Jogos Olímpicos modernos, as lutas estão presentes desde 1886. Ou seja, pessoal, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, a gente tem a presença das lutas. Então, a gente viu que as lutas estavam nos Jogos Olímpicos
antigos da Grécia, e na primeira edição elas já estão presentes de novo. Inclusive, é o esporte que é considerado que faz a ligação do antigo com o moderno, tá bom? Atualmente, as Olimpíadas possuem 6 modalidades de lutas e artes marciais. São elas o boxe, o karatê, a esgrima, o judô, a luta olímpica e o taekwondo. E o mais interessante é que, atualmente, as 6 disciplinas são disputadas tanto no masculino quanto no feminino, certo? Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa atividade mão na massa? O nosso sumozinho, Conhece o sumô? Já ouviu falar sobre ele? Então a gente vai dar uma boa adaptada para que a gente possa fazer ele aí nas aulas de educação física, tá bom? Então, o jogo começa com a formação de duplas. Cada integrante da dupla fica de frente para o seu oponente. Cada um recebe um bambolê e fica dentro dele. O objetivo do jogo é tirar seu adversário de dentro do seu respectivo bambolê. Só é permitido empurrar o adversário, não sendo permitido puxar ou segurar. Cada vez que conseguir tirar o adversário de seu bambolê, marca-se um ponto e troca a dupla. Ó, é legal fazer essa atividade agachado, tá bom? Porque daí você diminui aí, abaixa o seu centro de gravidade e fica mais interessante de fazer, tá bom? Não posso segurar e não posso puxar. Eu só posso contato de mão com mão, tentar empurrar o adversário. Se ele desequilibrar, ponto para mim, certo? Ao final da atividade, será realizada uma roda de conversa sobre o jogo. 3 perguntinhas aí para vocês trocarem ideias. Como foi a atividade? Você teve dificuldade em realizá-la? É possível verificar o ataque e defesa na atividade? Quando que eu estou aí numa atitude de ataque, quando que eu estou numa atitude de defesa? Bom, então 3 perguntinhas para vocês refletirem aí ao final da atividade. Então agora um tempinho para vocês poderem copiar aqui todo esse slide com as instruções e a gente já volta.
Ok, pessoal, depois que vocês fizerem a roda de conversa, trocarem suas experiências, tá? Vocês podem participar, tentar novamente repetir a atividade, tá bom? Por aqui, vamos finalizar lembrando que a gente estudou. As lutas valorizam o respeito entre os adversários, há regras que precisam ser seguidas. Isso é luta. Já briga são combates ilegais, geralmente carregados de violência. E a gente viu também um pouquinho a diferença entre luta e arte marcial. Uma ligada ao uso em guerras, outra não, tá bom? Então falamos aqui dos 3 termos que a gente viu lá no comecinho da nossa aula. Luta, briga e arte marcial, tá bom? Ficamos por aqui então. Um abraço para todos. Até a próxima.